forma que Deus nos amou, mesmo nós estando ainda presos no nosso passado, no nosso pecado, Paulo vai dizer que, mesmo assim, Ele nos amou a fim de manifestar a sua graça sobre nós. E essa graça, quando nós a reconhecemos, ela é transformadora. Ela é capaz de pegar qualquer ser humano e trazer sentido à sua vida. Quando nós paramos para pensar nisso, nesse amor que nos constrange, que é ousado, que é profundo, que de forma mais prática entender o amor de Deus é olhar para um oceano. Você não consegue realmente mensurar a dimensão de um oceano, mas é esse amor que ele quebra a religiosidade, ele é capaz realmente de mudar completamente a nossa vida. Certamente eu não seria quem tenho me tornado, porque não nos tornamos. A cada dia estamos num processo contínuo de mudança. A gente falava ontem, celebrando o aniversário, que é hoje o casamento, e a gente falava o quanto depois de 23 anos o vinho ficou melhor. O vinho envelheceu no sentido da parábola de Caná da Galileia, de ver o quanto Deus transforma a nossa vida. Eu tenho certeza que isso não é apenas uma decisão, mas é uma decisão pela graça de Deus que me torna um marido melhor, um pai melhor, um homem melhor. Esses dias falando para terapeuta, eu disse para ela, eu quero cada vez mais me tornar uma pessoa mais próxima realmente de Cristo. E eu preciso tratar tudo que é necessário. E eu sei que só a graça de Deus ela é capaz de tocar na minha vida de forma tão poderosa e tão transformadora. Foi Jesus mesmo que disse, eu não vim para os bons, eu vim para os doentes. Quando questionado pelos fariseus, publicanos, homem da lei. E se você parar para pensar, a graça de Deus se manifesta no Evangelho nas mesas mais complexas, diante de homens e mulheres improváveis. E é esse o poder do Evangelho. Tem um livro, Evangelho Maltrapilho, e esse livro me impactou muito na sua leitura, porque esse livro, embora muito simples, ele é um livro que retrata realmente a condição do homem. E mesmo diante da nossa condição, ele nos envolveu de forma poderosa. Abra comigo Efésios capítulo 2, rapidamente, versículo 8, está pertinho, é só você puxar aí para trás. Olha que interessante, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é a obra para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, antemão, preparou para que andássemos nela. Ou seja, essa graça de Deus que nos salvou, isso é a manifestação desse amor, para que eu e você, de fato, pudéssemos compreender que só Ele é capaz de nos transformar poderosamente. E a sua transformação realmente nos conecta com o seu projeto original, o seu design original, com a ideia de Deus quando Ele nos criou em Cristo, porque nós fomos criados em Cristo. E uma vez que nós nos conectamos, a Bíblia diz que agora é possível andarmos nas obras as quais Cristo preparou antemão. Ou seja, eu e você, quando reconhecemos o amor, experimentamos a graça e permitimos que a graça de Deus opere em nós. Esse amor que nos transforma, nós então somos conectados a um novo estilo de vida. Então as pessoas passam a olhar para mim, olhar para você, olhar para os santos e começam a entender verdadeiramente uma igreja que ela não é religiosa, uma igreja que é simples, mas ela vai impactar a sociedade. E claro, nós estamos falando de casa de amor, nós vamos abrir as nossas casas, nós vamos abrir muitas casas esses dias, e eu pensei numa cena em que a graça de Deus se manifesta para compartilhar pelo menos 3 verdades com vocês. Então agora eu quero te convidar a abrir comigo sua Bíblia, Lucas capítulo 7, uma das histórias mais poderosas que realmente impacta o meu coração. Lucas capítulo 7, verso 36. Eu quero que você acompanhe essa leitura e eu tenho certeza que eu e você mais uma vez seremos marcados pelo Senhor, pela sua palavra. Olha que interessante, versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Ele tomou um lugar junto à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou então um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas
e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dizei-a. Mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seu cabelo. Não me deste ósculos, cumprimento, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei na casa, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo. Ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Essa é uma das cenas mais poderosa. Então você imagina comigo um ambiente em que tem toda a formalidade, um jantar preparado, protocolos seguidos. Aquele homem chamado Simão, ele era um publicano, e ele convida Jesus como um convidado de honra para a sua casa, mas aquilo que era comum quando um convidado era recebido não é colocado em prática. Jesus não tem os seus pés lavados, não é saudado com um beijo, ninguém unge a sua cabeça, e de repente entra em cena uma mulher, que a Bíblia não trata o seu nome, mas a condição qual ela realmente vivia. Uma mulher pecadora, possivelmente conhecida de muitos, ou seja, alguém que vivia à margem da sociedade, alguém que era uma improvável no meio dos judeus. E aquela mulher, sem nenhum convite, ela vai roubar a cena, e ela vai realmente fazer algo que é escandaloso. Ela simplesmente chora aos pés de Jesus. Ela, se não chorasse, ela começa a pegar as suas lágrimas, lavar os pés de Jesus, enxugar os seus pés com o seu próprio cabelo, e de repente começa a colocar um perfume, uma especiaria, um óleo sobre a cabeça de Jesus. Olha que interessante. Ela é conhecida apenas pelos seus erros. Ela é marginalizada apenas pelas suas decisões. Ela é alguém que não carrega nenhum tipo de valor e não é estimada por ninguém. E de repente, Simão, que é uma manifestação da religiosidade, se levanta e fala: bem, se realmente ele fosse um profeta, ou seja, se ele fosse o rei dos judeus, o Messias prometido, o profeta que havia de vir, ele saberia quem é essa mulher. Ou seja, querendo estabelecer uma distância entre o evangelho, entre o amor de Deus, o homem querendo colocar medida, quando, na verdade, o amor de Deus, ele é escandaloso. O amor de Deus é tão profundo que ele alcança todos quanto querem ser alcançados. A graça de Deus não pode ser medida pela religiosidade da igreja. A graça de Deus não pode ser medida pelos nossos protocolos, pela imagem que nós temos do mundo. E o grande desafio nosso é que muitas vezes nós nos esquecemos a grande obra que Cristo fez em nós. E por isso nós não conseguimos nos relacionar com pessoas pecadores. E por isso a gente não consegue manifestar. Então, Jesus ele vai contar uma parábola, e nós lemos essa parábola acerca de alguém que devia muito e teve as suas dívidas perdoadas, e alguém que devia pouco. E imediatamente Simão consegue, a partir daquela parábola, realmente dizer a Jesus a verdade acerca do que estava acontecendo. Claro que aquele a qual muito foi perdoado, muito amor. É uma expressão realmente de uma dívida que carregamos, mas me parece que a religiosidade era tão intensa que ele não consegue realmente ter dimensão do que Deus ele está prestes a fazer. A Bíblia vai dizer, e você vai ver isso durante muitos encontros de Jesus, que Jesus sempre, além de vir para aqueles que precisam, Jesus sempre está
esteve ao lado daqueles que estavam fragilizados e que precisavam viver uma transformação. Deus não tem problema de transformar pessoas. A igreja precisa mudar a sua métrica em relação ao mundo. O problema da sociedade hoje é, diante de tantas ideologias, tantas narrativas, tantas indignações seletivas, políticas e tantos outros aspectos sociais que nós vivemos, que a igreja, ao mesmo tempo, ela não pode perder a sua voz profética de ser autêntica e verdadeira, ela não pode perder a dimensão do verdadeiro amor de Deus. Ou seja, o meu posicionamento bíblico, ele não pode se tornar um argumento que vai me distanciar de uma cidade ou de uma sociedade que tanto precisa experimentar o amor transformador de Deus. Eu sempre falo o que Jesus mesmo nos ensinou. Ele não tem como pactuar com o erro, mas ele sempre vai amar intencionalmente o pecador. Não importa o que a sociedade vive, como ela se comporta, se a igreja se posiciona como uma voz profética e ela ama intencionalmente a graça de Deus, que é o amor manifesto de Deus, que é a motivação revelada de Deus diante dos homens, os levarão realmente a reconhecer Cristo como seu Salvador. Pare para pensar na cena. O jantar está preparado, Jesus está ali. De alguma forma nós podemos afirmar, era a igreja, era um fariseu, era um homem conhecedor da lei, mas a lei, ela simplesmente não faz sentido quando o amor falha. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fosse conhecedor de todos os mistérios, ciências, ainda que profetizássemos, se falta amor, falta tudo. E o que a gente precisa? Mais amor, por favor. Na hora que a gente intencionalmente entender acerca do grande mandamento, que Jesus certa vez também foi provocado por um homem da lei, quais eram os mandamentos ou a lei mais importante, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a si mesmo. E quem é o meu próximo? Jesus disse: olha, certa vez, um homem vindo de Jerusalém para Jericó, os salteadores no meio do caminho lhe tomaram tudo, lhe feriram, lhe deixaram meio morto no meio do caminho. Então veio o sacerdote, nada fez. Veio o levita, nada fez. Mas veio o samaritano, que é uma linguagem distante dos judeus, ou seja, havia uma distância cultural, mas ele tinha o verdadeiro sentido do evangelho. Por quê? Porque Jesus é uma figura do bom samaritano. E aquele bom samaritano, ele pôde ali manifestar intencionalmente o seu amor. Não apenas com palavras, mas com atitudes. Porque o verdadeiro amor, ele não se mede e não é apenas discurso. Ele é a verdade do reino revelada. Então, aquela pecadora, quando ela entra numa casa que sequer foi convidada. Agora, eu fico pensando, imagine se eu e você abrirmos a nossa casa para os pecadores. Imagine eu e você abrindo diálogo, relacionamento com pessoas que precisam do que nós precisamos, porque um dia nós fomos alcançados por essa graça e nós não podemos nos esconder. Ei, você lembra daquela mulher que foi pega em ato de adultério? Todo mundo apavorado, ou seja, as pessoas sempre querem que nós venhamos olhar para baixo e prostrados. E o que Jesus faz diante daquela mulher? Ele chega ao seu nível de humilhação, vai até o chão. E ele diz: atire a primeira pedra quem nunca pecou. E imediatamente aquela mulher viveu a restauração da sua vida. É o que nós precisamos. A igreja não precisa se perder para descer ao nível que o pecador se encontra. Ela precisa ser santa e amar de forma incondicional. 3 verdades nessa noite, ou melhor, nessa manhã, para que você possa realmente vivenciar e experimentar aquilo que o Senhor quer fazer em nós, o amor que não se mede. Primeira verdade, o amor de Deus é escandalosamente livre. Então, se ele é livre, não pode ser comprado, não pode ser controlado, não pode ser merecido. Ele é livre. Nós não vamos entender isso. Nós não temos como controlar isso. Enquanto Simão estava medindo a reputação, Jesus estava derramando graça. Ou seja, se você escolhe, se você mede, se você tenta julgar as pessoas, se nós tentamos encontrar o motivo,
pelo qual as pessoas merecem ser amadas, nós não encontraremos. Por quê? Porque esse amor é escandalosamente livre, ele não é merecido, ele não é controlado, ele não pode ser, comprado, ou seja, sem a média, Simão, sem a medida da reputação, ou seja, sem querer encontrar motivo para manifestar esse amor. Ou seja, esse é o amor que é escandalosamente livre. E Deus não nos ama porque somos bons, Ele nos ama porque Ele é bom. Então, quantos de vocês já receberam o amor de Deus e vivem o amor de Deus? Ei, com todo carinho, dá uma olhada para a tua carcaça e descobre realmente o quanto nós não éramos merecedores desse amor. Nós somos na mesma condição. Hoje nós tivemos batismo aqui e é incrível ver as pessoas ali emocionadas, quebradas, quebrantadas, desfrutando ali, dessa graça que nos envolve. E eu creio que é exatamente isso que Deus, Ele quer trazer sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos realmente desfrutar desse amor. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não é obra minha. Então eu não mereço esse amor. Esse amor é o amor que Deus manifestou sobre nós. Então, não tem como a gente merecer, não tem como esperar que as pessoas mereçam, não tem como a gente querer medir a reputação para que isso aconteça. Pare de controlar e comece a transbordar o amor de Deus. Se você começar a transbordar o amor de Deus, pessoas improváveis vão começar a ter experiências libertadoras. E talvez isso sirva para você. Muitas vezes você não desfruta do amor de Deus porque você está sempre se medindo pelos seus erros, pelo seu passado, pelas suas motivações erradas, e ao invés de você desfrutar e você colocar um marco zero na sua vida e começar daqui em diante, você está sempre martirizado, você está sempre sendo subjugado pelas suas falhas passadas. Mas esse é o amor de Deus que nós não merecemos. Segundo lugar, o amor de Deus, ele é mais forte do que a nossa vergonha. Quando a gente entende que o amor de Deus é mais forte do que a nossa vergonha, gente, para pensar, é interessante. Imagina aquela mulher ali, todo mundo sabia que ela era pecadora. Possivelmente o pecado daquela mulher era um pecado moral. Não era apenas um pecado de palavras, não era alguém que talvez tinha algum desafio social. Possivelmente, essa mulher é uma das tantas que Jesus atraiu para o seu ministério e que deixaram uma vida dupla na sua vida pessoal, como a mulher samaritana, como Maria Madalena, e que realmente se entregaram para Cristo. Só que a gente para olhar e ver que esse amor é mais forte que a nossa vergonha. Muitas vezes nós não nos damos conta. Aquela mulher entrou marcada pelo passado, mas saiu marcada pelo perdão. O amor de Deus, ele vai mais fundo que o nosso fracasso. Como assim? Você não foi nem convidado. Não, mas Deus me amou. Mas como assim? Você é uma pecadora. Quem te convidou para estar aqui? Com o amor de Deus. O amor de Deus é um convite que podemos resistir. Mas quando nós aceitamos o convite de Deus, a sua graça, ela muda a nossa vida de tal maneira que nem o nosso passado, nem o nosso fracasso, nem o nosso medo, nem os nossos erros, nem mesmo as decisões mais ocultas que tomamos na vida ou aquelas que se tornaram públicas diante dos olhos da religiosidade. Desculpa, Jesus olha para cima e fala assim: cara, eu estou aqui, você não fez nada. E essa pecadora, desde o momento que eu cheguei, ela não para de me honrar. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é mais forte do que a nossa vergonha. Então, você não vai ter vergonha de abrir uma casa de amor. Você não vai ter vergonha de parar e falar de Jesus para as pessoas. Você não vai ter vergonha, como eu faço muitas vezes, no aeroporto. E eu começo a falar no hotel, na rua, para os meus vizinhos. Porque foi isso que me alcançou um dia. Eu sei de onde Deus me tirou. A verdade é que a história que a gente tem, que todo mundo nasceu no Evangelho. Não, só nasce no Evangelho quando você aceita Cristo. Para aceitar a Cristo, você tem que ter idade suficiente. E para você entender um pouco mais teologicamente sobre isso, as crianças também nasceram em estado de pecado. A natureza pecaminosa também habita. E eu vou além. Uma criança como essa aqui, que tem quantos anos? Pura rebeldia, pura manipulação, puro pecado. Tá rindo? E ela tá rindo. Eu confesso. Pura rebeldia. A Bel trabalha comigo, pastor da igreja. E de repente eu preciso sair do meu escritório para ensinar a mãe como alinha as coisas. Ela quase que manda. Eu falei: para, você não vai fazer isso. Claro que a nossa relação paterna é muito profunda aqui. Eu falo: Bel, você tá rindo, sabendo que falando de você, né?
Por quê? Porque é a natureza. Ela vai ter que ter um encontro dela com Cristo. Os nossos estudos vão ter que ter um encontro com Cristo. Mas tudo bem, hoje não é para falar sobre teologia da graça e salvação, mas hoje é para falar que o amor de Deus é mais forte do que a nossa vergonha, é mais forte do que o nosso fracasso, é mais forte com a visão errada que as pessoas tiveram de nós, porque a verdadeira visão sobre nós é aquela que Cristo alcançou desde a eternidade, e Deus nos chamou para andarmos. Então você tem que levantar a tua cabeça e entender que o amor de Deus te envolve, e Ele quebra todo o constrangimento. Quantas vezes nós nos sentimos indignos para louvar, para adorar, para estarmos de culto, para nos envolvermos na obra? Quantas vezes nos sentimos indignos para compartilhar o Evangelho? Na caminhada que o Senhor vai nos transformando, mudando a nossa vida. Aquela mulher me ensina mais do que um homem que era conhecedor da lei. Eu não quero conhecer a lei se eu não estou pronto para viver a manifestação da graça. A letra mata, o espírito vivifica. Sabe por que as pessoas ficam aprisionadas em ambientes os quais fazem com que elas permaneçam numa vida errada? Porque a igreja não consegue abrir caminho para que as pessoas se aproximem da mesa. A nossa religiosidade se tornou uma fita métrica, onde muitas vezes a gente não consegue. Me lembro de irmão, nós estávamos no culto do prédio antigo ainda, e chegou um irmão da nossa igreja, e ele era um policial, e ele ficou atrás de um irmão que estava muito mal vestido, sujo, fedorento. E aquele irmão parecia que realmente ele queria assaltar o culto. Ele estava estranho, aquela pessoa estranha, sabe? Como alguém que vive à margem da sociedade. E aquele irmão começou a olhar para mim e preocupado, e aquele cara nervoso ali. De repente aquele irmão vai para trás daquele irmão, pede para eu trocar de cadeira. E ele faz sinal para mim assim, ó. E ali eu falei, Jesus, o que está acontecendo? E ele colado ali, e de repente aquele irmão que estava na frente se levanta e começa a cantar uma música. Na verdade era o irmão que estava disfarçado de morador de rua, e o irmão que estava atrás, porque estava medindo ele pela aparência, começou a entrar no quebrantamento, porque assim somos nós. Eu não estou falando que nós não devemos ter prudência e sabedoria, mas a gente tem que ter a sensibilidade para que as pessoas possam desfrutar do verdadeiro amor de Deus, que é como um oceano. A sua profundidade, a sua largura, a sua altura, as suas dimensões são capazes de mudar completamente. Nos tornamos irracionais se queremos compreender na totalidade o amor de Deus. Mas se começamos a experimentar, seremos capazes de lidar primeiro dos nossos próprios pecados. Segundo, com aqueles que precisam viver uma experiência profunda de amor e transformação. Diga para pelo menos 2 pessoas, se cobre menos. Não, diga, se cobre menos e desfrute mais. Porque um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem realmente viver o amor, porque elas estão sempre tomadas por uma cobrança. Deus ama você como você é e não como você deveria ser. Porque ninguém é como deveria ser. Aquela mulher não tinha vivido ainda uma transformação. Aquela mulher não tinha vivido ainda o impacto da palavra libertadora. Jesus não tinha declarado que os seus pecados foram perdoados e que ela agora estava desfrutando da salvação. Mas o amor de Deus nos encontra no estágio que nós nos encontramos. E esse é o problema. Nós queremos ver pessoas transformadas para que elas se sintam amadas. Deixa eu te dar uma dica sobre casamento, já que eu estou comemorando hoje 23 anos de casamento. Se você amar mais, você vai ver uma família mais restaurada. A gente não ama porque a gente se sente amado, a gente ama porque essa é a realidade que nós decidimos viver. Deus ama como você é. Deus ama as pessoas como elas são, não como elas deveriam ser. Terceiro e último lugar. O amor de Deus é um convite à rendição, não à performance. É um convite a gente ser real. O Evangelho lida com a nossa realidade. Então, ser uma igreja e manifestar o amor de Deus como igreja, fala para alguém do seu lado, você precisa performar menos. Por quê? Porque o amor de Deus é um convite à rendição. Simão, o que ele ofereceu? Uma mesa bonita? O que ele ofereceu? Uma perfeição? Eu fico pensando que devia ter os melhores talheres, uma boa comida, mas aquela mulher, ela falou assim, ó, a ruim chegou com o culto, a fraca chegou para o culto aqui. Sabe, às vezes a gente fica vivendo uma vida religiosa superficial, ou às vezes a gente não consegue romper com a barreira. Por quê? Porque a gente não consegue falar das nossas mazelas, a gente não consegue falar das nossas imperfeições, a gente tem medo de não impressionarmos mais as pessoas, a gente tem medo de perder amizades, perder prestígio, perder autoridade, a gente tem medo das pessoas não nos notarem, a gente tem medo das pessoas conhecerem as nossas fraquezas, a gente tem medo das pessoas descobrirem as nossas falhas, a gente bota muitas vezes uma performance diante do que a gente está vivendo para esconder, quando na verdade o amor de Deus, ele alcança aqueles que estão expostos.
prestes a serem apedrejados, excluídos, colocados de lado, que a sociedade não consegue enxergar nenhum valor. Jesus entra, ele entra para nos defender, ele entra para nos encorajar, ele entra para nos levantar do lugar que nos encontramos, aonde nos sentimos culpados, amedrontados, com sentimentos ruins. Só que o amor de Deus é um convite à rendição, a se render. Eu me lembro muitas vezes na minha vida, em muitos momentos difíceis, em que eu me sentia completamente limitado diante da grande responsabilidade, como me sinto hoje. Eu falei para a pastora, será que eu vou dar conta de pregar essa mensagem? Porque eu também tenho as minhas limitações. Mas muitas experiências, eu cheguei diante de Deus e falei, Deus, eu não tenho. Uma plateia numerosa, é uma responsabilidade incrível diante do que o Senhor tem me confiado. Mas eu quero estar aqui. Eu quero ser de verdade. E teu amor me permite ser de verdade. E eu sei que quando o teu amor me convida à rendição e eu me rendo, ele me transforma. Ninguém tira da minha cabeça que aquela mulher, ela estava assim como a mulher samaritana, cansada. Desculpa usar essa expressão e eu não quero te ofender, mas eu quero te despertar. Cansada de ser uma farsa. Ou cansada a todo momento de ouvir, você sabe que você não pode. Você sabe que você não é digno. Você sabe que o profeta Jesus está na cidade. E você não é merecedora. Nenhum de nós somos merecedores do seu amor. Se fosse por obras, não seria graça. Paulo disse isso. Mas foi a manifestação. Quem são as pessoas para dizer que você não pode refazer a tua vida? Quem são as pessoas para dizer que você não pode encontrar o teu chamado? Quem são as pessoas para dizer que você não pode se erguer financeiramente? Quem são as pessoas que afirmam que você não pode ministrar, que você não pode assumir a tua identidade em Cristo? São os religiosos que não querem transbordar a graça, mas querem nos medir por aquilo que eles são. Porque talvez tudo que eles precisavam era deixar a performance e viver a rendição. O Evangelho não é sobre gente impecável, o Evangelho é sobre gente rendida. Eu vou pegar aqui uma frase do livro: a graça é para os maltrapilhos, que já não tem nada para provar. Você não traz o seu dízimo aqui para provar para ninguém. Nós não temos a cultura de orar pelos seus dízimos para gerar uma distância entre quem dizima e não dizima e constranger quem não dizima. O dízimo é uma questão de consciência e de entendimento, e um princípio qual nós entendemos porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas nós não criamos isso por um rito, nós criamos, como diz a palavra, orar pelos dizimistas, para que o Senhor possa abrir os céus, fazendo prova de mim, como diz a Bíblia, para que o devorador e o gafanhoto não atuem na tua vida. Cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua forma. Diga para alguém, você não precisa provar nada nessa manhã. O que você precisa é mergulhar nessa piscina ou nesse oceano que não tem limite. Quando eu olho o que o Senhor tem feito na minha vida, eu falo, Deus, só o Senhor para mover, só o Senhor para apontar realmente essa obra sobre nós, porque é isso. O amor de Deus, se Ele é escandalosamente livre, então aprenda a amar sem medir o retorno. Ame sem esperar nada em troca. Se Ele é escandalosamente livre, ame, não espere nada em troca, só ame. Você vai plantar semente, você vai amar, você vai viver intensamente. Se Ele é mais forte que quer ver vergonha, viva sem as suas culpas. Tire da sua vida hoje as culpas que você carrega. Se o amor de Deus, realmente, Ele é um amor que nos convida à rendição e não à performance. Sirva a Deus com autenticidade, não com religiosidade. Não sirva na igreja querendo ver o defeito da igreja, do outro. Não sirva querendo ver o ponto cego da igreja. Não cante aqui, toque o instrumento durante o louvor, pensando quem saiu da nota. Deixa isso para o ensaio. Aqui nós estamos na atmosfera. Aqui cada qual está pegando o que tem, colocando na mesa e dando para Deus o que pode. Não tem um dízimo maior, não tem a oferta menor. Eu me lembro alguns anos atrás, quando alguém disse para mim, num grupo de empresários da igreja, disse, pastor, nossa igreja poderia ser uma igreja só para empresários. O senhor tem um perfil, disse assim, eu acho que vocês entraram na igreja errada. Pode ir embora todo mundo. Tanto o rico quanto o pobre, tanto o negro, o branco, o judeu, o grego, o magrinho, igual eu estou ficando magrinho, o gordinho, ele veio para todos. Não é para alguns, é para todos. Então, nós temos que ser uma igreja autêntica. A minha oração, gente, é que em setembro Deus venha sacudir essa igreja. Nós não queremos viver só de conferências, nós não queremos viver só de modismo, nós não queremos ver numericamente a nossa igreja não para de crescer em todos os cultos. A gente está tendo que abrir aproximadamente 50 novos coletes para dar conta de pastorear, mas nós não queremos perder a simplicidade do amor do Evangelho, porque foi por mim, foi por você que Ele morreu, foi por gente, não foi por estrutura, não foi por parede. Isso aqui a gente faz para atender pessoas, o melhor louvor a gente faz porque é excelente, honra a Deus, mas nós queremos que as pessoas estejam rendidas, servindo a Deus com rendição, com autenticidade e não com religiosidade. O mundo mede. A religião, o que ela faz? Ela culpa as pessoas.
Mas deixa eu te dizer algo, Jesus não tem medida, ele não tem uma fita métrica para ficar medindo o teu passado, para ficar olhando para o teu passado e falando assim, bem, olha, se você pecou um montão assim, você não vai ter mais tantas oportunidades. Não, a minha Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça não é um convite para você pecar, a graça é um convite para você se render e ser transformado. Mas para superar definitivamente, sair desse ambiente de medo, de culpa, a graça é o amor de Deus em movimento. Então, não tem como a gente explicar a graça, mas tem como você receber a graça. Se a religião convidou Jesus para a mesa, mas a graça, mais do que convidar para a mesa, ela te convida para uma entrega total, sem nenhuma reserva, se colocar realmente de Deus. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã.